A seguir, Hora da Notícia. Feriadão trágico nas estradas gaúchas. 27 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. 10 delas aqui na região norte do estado. O impacto do atentado contra o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, é o assunto do quadro Fatos de hoje. O cartório eleitoral de Passo Fundo começa a preparação dos mesários para as eleições de outubro. Já pensou em mudar para um país sem falar o idioma de origem? Em Passo Fundo, cerca de 30 crianças enfrentam os desafios da comunicação nas escolas municipais e estaduais. E ainda, carros antigos da Brigada Militar são reformados e retornam às ruas para ajudar no policiamento. Hoje é segunda, é 10 de setembro, é hora da notícia. O feriadão da Independência tem um saldo trágico nas rodovias gaúchas. 27 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito entre a quinta-feira e o domingo à noite, período em que ocorreu a Operação Viagem Segura. Desse total, 10 pessoas morreram aqui na região norte do estado. 19 destas mortes foram em rodovias estaduais, 6 em rodovias federais e 2 em vias municipais. O número faz deste feriadão o mais violento de 2018. Você já pensou em mudar para um país sem falar o idioma de origem? Essa é uma realidade enfrentada por muita gente que vem para o Brasil em busca de melhores oportunidades. Em Passo Fundo, cerca de 30 crianças enfrentam esse desafio da comunicação nas escolas municipais e estaduais. É dentro da sala de aula que a Faíma tenta aprender o português. Ela e o irmão Faim saíram há 7 meses de Bangladesh e, junto com a mãe, vieram encontrar o pai, que mora em Passo Fundo há 5 anos. Naru já está familiarizado com o português, mas as crianças ainda não. A primeira dificuldade está na escola. Eles falam bangla, francês e inglês. E para entender o que é dito dentro da sala de aula, precisam contar com a ajuda do pai. Língua bangla, sabe? Depois eu agora português. Minha língua é bangla, sabe? Estou há 5 anos aqui e já entendo um pouco do português. Todos os dias eu ajudo meus filhos com a escola. Eles sabem um pouco de português. Como eu entendo mais, eu ajudo. A escola em que Faim e Faíma estudam já tinham recebido alunos vindos de outros países, mas eram adultos. Essa é a primeira experiência com crianças. A escola se prepara da melhor forma possível, assim, no sentido de acolhimento, e através disso eles começam, aos pouquinhos, a entender a língua portuguesa. Nós encontramos dificuldade porque nós não temos um professor disponível que pudesse trabalhar com eles e ensinar o português para eles. Então, eles levam tarefas para casa e aí o pai ajuda e, com isso, eles vão se integrando, E a avaliação deles, é claro, tem que ser totalmente diferente dos outros alunos, E a comunicação é um desafio para todos. É preciso encontrar alternativas. Os colegas fazem um grande esforço para que ela entenda o português, Porque é a língua que eles falam, visto que eles não compreendem, o que ela fala. Então, sempre eles tentam a comunicação através do gestual e ensinando para ela, nomeando assim, objetos e até mesmo perguntando. Muitas vezes eles têm atitude de curiosidade, Me perguntam, como que a gente pode falar em inglês para a Faíma? Eu quero que você faça uma caixa, por exemplo, Daí eu disse, olha, vamos procurar ali, E a gente vai tentar falar da melhor forma possível, Essa dificuldade na comunicação não é enfrentada somente na escola em que o Faim e a Faíma estudam. No censo escolar do ano passado, foram registrados cerca de 30 alunos estrangeiros só nas escolas municipais e estaduais de Passo Fundo. A 7ª Coordenadoria Regional de Educação não tem o dado exato deste ano, mas acredita que o número de alunos estrangeiros aumentou. E dentro das salas de aula não existe nenhuma política pública que facilite o aprendizado do português. Não existem sim políticas públicas de que esses professores eles
sejam preparados para receber, até porque então esse movimento ele está sendo acelerado e os professores eles estão na sala de aula. A partir do 6º ano tem o professor de língua inglesa, né? E então se o aluno não entende nada da língua portuguesa, esse professor de língua inglesa faz a mediação, né, com os demais professores e aos poucos os alunos vão se adaptando, vão aprendendo. Então é essa forma que as escolas estão atuando. Desafio para o aluno e também para o professor. O professor sozinho, ele não tem condições de criar um programa especial para atender essa criança, né? Então, se é na escola municipal, quem tem que pensar nisso é a Secretaria Municipal de Educação, num programa de ensino de português para estrangeiros. Com o apoio linguístico, as crianças vão conseguir mais rapidamente fazer parte de todas as disciplinas, frequentar todas as disciplinas e vai ficar cada vez mais fácil pela própria interação. Precisa a Secretaria de Educação, né, tanto em nível municipal quanto a coordenadoria, pensar que a gente tem essa situação nova e que os professores precisam também ter orientações específicas, os professores que não são de língua portuguesa ou de outro idioma que a escola ofereça. E em Passo Fundo também teve desfile no feriado da Independência Nacional. 20 entidades passaram pela Avenida 7 de Setembro, no Parque da Gari. Os temas municipais deste ano foram a Guarda Municipal de Trânsito, os 80 anos da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, também os 90 anos do Grupo de Escoteiros Guaranis, os 60 anos da Escola Estadual de Ensino Médio Ernesto Toqueto e também os 30 anos do curso de Eletrônica do CECI, do Instituto Estadual Ceci Leite Costa. Como tema estadual, o tema estadual foram os 100 anos do Tribunal de Justiça Militar. Já o tema nacional homenageou os 50 anos do projeto Rondon. Bom, e o impacto do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro é o assunto do Fatos de hoje, Zumara. Isso mesmo. Melhora o estado de saúde do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL. Ele está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde sexta-feira. Bolsonaro foi vítima de um atentado na quinta-feira à tarde, durante um ato político na cidade mineira de Juiz de Fora. O autor da facada no abdômen do candidato, Adélio Bispo de Oliveira, foi ouvido e está preso preventivamente e disse que agiu sozinho e por ser contrário à linha ideológica do candidato, a quem considera de ultradireita. A Polícia Federal investiga a participação de outras 2 pessoas. Bolsonaro teve órgãos como o intestino perfurados e chegou a correr risco de morte. A recuperação do candidato, que usa uma bolsa de colostomia provisória, pode impedi-lo de participar de atos públicos. Para superar essa adversidade, os coordenadores de campanha devem intensificar o trabalho nas redes sociais. E os filhos do candidato prometem cumprir a agenda do pai. Zumara, como é que fica o cenário eleitoral a partir de agora? Alguém tem resposta para essa pergunta aí? Olha, Thaís, só a bola de cristal e acho que nem isso, não é? Por conta do atentado, algumas coisas mudaram aí no cenário. Primeiro, os candidatos terão reforço na segurança pessoal. 25 agentes passam a acompanhar cada um dos 13 candidatos. Segundo, os debates eleitorais acontecem, nesse primeiro momento, sem a presença de Jair Bolsonaro. Ele que lidera as pesquisas de intenção de votos no primeiro turno. Terceiro, o tom dos adversários se ajusta, passando a bater menos em quem está na frente nas pesquisas. O que será daqui para frente, ninguém sabe. A cada dia, um cenário novo se descortina e as estratégias se ajustam. Obrigada, Zumara, pelas informações. A gente te espera aqui amanhã no Hora da Notícia, seja para falar de política ou de qualquer outro assunto importante da nossa cidade ou região. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Depois do intervalo, carros antigos da Brigada Militar que foram reformados e agora voltam a fazer parte do regimento em Passo Fundo. Nós já voltamos.
A partir de hoje, começa o treinamento dos mesários em Passo Fundo. O cartório eleitoral da cidade realizou na quinta-feira à tarde um simulado para testar os componentes de funcionamento das urnas eletrônicas. O procedimento foi realizado em todo o país e seguiu o cronograma de trabalho da Justiça Eleitoral. O treinamento dos mesários, que começa então hoje, segue até o dia 17. E a partir do dia 20, a Justiça Eleitoral começa o trabalho de carga das urnas eletrônicas, que são aquelas informações sobre os eleitores e também sobre os candidatos. Quem não gosta de política será inevitavelmente governado por quem gosta. A frase antiga de Platão é muito mais importante nos dias de hoje, principalmente às vésperas de uma eleição. Bom, a UPF, a partir de setembro, oferece o curso de extensão universitária com o seguinte tema: Compreendendo as eleições presidenciais de 2018, teorias, análises e perspectivas. A atividade está com inscrições abertas e hoje a gente recebe o coordenador, então, deste curso de extensão, o professor Vinícius Halber e Souza, que é sociólogo, cientista político, professor aqui na UPF. Seja muito bem-vindo, professor, é um prazer para a gente lhe receber aqui. Obrigado, Thais. Por que falar de política é tão importante? A gente trouxe aí uma frase muito antiga de Platão, mas que se justifica muito nos dias de hoje, professor. Sim, é importante falar de política, né? Ou seja, discutir política não só a cada 4 anos, mas no dia a dia que a gente tem. E especialmente a gente vai fazer esse curso não só para a gente conversar sobre política, né? Porque a gente tem muita conversa política na mesa do bar, em casa, na família, assim por diante, mas para poder processar um pouco também essa quantidade de informação que a gente tem, né? É muito difícil nessa era que a gente trabalha de fake news, de muita informação que a gente recebe, distinguir aquilo que é um conhecimento mais verdadeiro, que é mais próximo da verdade, e aquilo que é uma notícia falsa, que não tem fundamento, né? É ao mesmo tempo contraditório, não é, professor? A gente tem mais acesso à informação, isso deveria servir para elucidar melhor casos, fatos e pessoas, mas nesse momento está atrapalhando. A gente pode dizer isso quando se faz o mau uso da ferramenta, redes sociais, por exemplo? Pois é, acaba se confundindo, né? Porque, enfim, é muito difícil, até para quem trabalha na área, muitas vezes, não tem quem não caia num fake news de vez em quando, né? A grande questão é a gente ter um pouco de senso crítico, né? Estimular o senso crítico para conseguir distinguir mais ou menos aquilo que faz sentido ou não, né? Aquilo que pode ser verdadeiro ou não, para depois averiguar os fatos se fazem sentido mesmo. Né? Bom, fake news deve ser um dos assuntos desse curso de extensão. Que outros temas, professor, vocês vão tratar com a comunidade? Pois é, a gente vai discutir bastante a questão do que é a ciência política, né? Porque a gente tem uma concepção da política um pouco equivocada, de que os políticos vão chegar lá para governar e fazer o bem para as pessoas, né? Mas é muito mais que isso, né? As estratégias políticas, por exemplo, elas têm a ver com a tentativa de conquistar o poder mais efetivamente, né? Que é o primeiro passo da política. E depois, não necessariamente um governante vai governar para todos, mas para aqueles que o representam, né? Aqueles que o apoiam e assim por diante. Então, nesse curso, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, sobre da onde vieram os candidatos, que grupos sociais que eles representam, que interesses que eles representam, se eles serem eleitos, para quem que eles vão governar, né? Porque tu pega uma pauta, por exemplo, que nem o aborto, tu não tem como ser neutro sendo governante, né? Ou seja, ou você é contra ou você é a favor. Ou você é a favor, exato, né? E aqueles que ganham a eleição, ele vai ter que governar de acordo com aqueles que o elegeram, né? Professor, usando um jargão da internet, então é meio que o curso vai discutir expectativa e realidade. Exato. É um pouco de como as coisas deveriam ser, mas também como elas acontecem na prática. Claro, né? A gente vai estudar também, além do perfil dos candidatos, dos partidos, as propostas de cada um deles. Vamos entrar nos resultados das eleições, quando elas terminarem, né? Depois vamos analisar o segundo turno, como é que estão sendo as campanhas, as estratégias utilizadas. E no final vamos analisar os resultados, enfim, das eleições e vamos pensar as perspectivas que nós temos para esse governante, né? Como é que vai ser a governabilidade, para quem que ele vai governar, o que esperar do país
né, em relação ao candidato que for eleito e assim por diante. Professor, para quem é esse curso de extensão? A gente fez, o curso de extensão ele tem um valor que é relativamente alto, são R$500, é um curso que dura 2 meses, então a gente vai acompanhar todo o processo eleitoral, vamos analisando enquanto os fatos vão ocorrendo, né, como vocês estavam falando antes, e é voltado para jornalistas, para profissionais que trabalham com a política, ou mesmo para a comunidade em geral, historiadores. Pode ser um economista, um administrador. Advogados. É bem amplo, não é, professor? Assessores políticos. E até mesmo quem, por exemplo, tem 2º grau completo e quer fazer o curso para ter não só essa formação profissional, mas esse conhecimento agregado na sua vida. Vai poder fazer. Pode fazer também, que ele é aberto à comunidade. Né? São quantos encontros, professor? São 9 encontros, 36 horas ao longo de 2 meses, nas quartas-feiras à noite. Quem ficou com dúvidas, quer saber um pouquinho mais do repertório do curso, encontra no portal da Universidade Informações. É isso aí. Professor, muitíssimo obrigada. Sucesso nessa inovação aqui na UPF. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, a semana começou com tempo seco e deve continuar assim nos próximos dias. Veja então na previsão como fica a temperatura. A terça-feira será de sol entre nuvens, mínima 11 e máxima 23 graus. O sol segue predominando na quarta-feira, mínima 11 e máxima 25 graus. Bom, no Brasil, condições de igualdade a pessoas com deficiência são asseguradas por lei, mas ainda temos muito que avançar. E o programa Universidade Aberta desta semana mostra o exemplo positivo de acessibilidade aqui no Campus 1 da UPF. O programa vai ao ar hoje, às 8 horas da noite. O horário é um pouco mais cedo do que o habitual, por causa da propaganda eleitoral obrigatória. O programa tem reprises amanhã e quinta, também às 8 da noite. E o fim de semana foi de competições para os atletas apoiados aqui pela UPF. O Gaúcho venceu o Soledade pela 7ª rodada da Copa Vianney Carlet. O jogo foi aqui em Passo Fundo, no sábado na BS Bios Arena. O Esporte Clube Vila Nova jogou contra o Ivoti pelo campeonato estadual da nova Liga Gaúcha de Voleibol Infantil. O Vila Nova venceu nas categorias 2004 e 2005 e perdeu na categoria 2006. E começou no fim de semana o café de chaleira, o almoço e o jantar durante a programação dos festejos Farroupilha em Passo Fundo. Hoje, as atividades estão acontecendo no CTG Tropel de Caudilhos, no bairro Santa Marta. Amanhã, essas atividades acontecem no CTG Eduardo Miller, fica no bairro Edmundo Traem. E a Ronda Crioula segue cada dia numa entidade tradicionalista até o dia 20 de setembro, sempre com café da manhã, o tradicional café de chaleira, às 8h30, o almoço servido, então, e ao meio-dia, né? E o jantar sempre às 8 horas da noite. Também no dia 20 de setembro, tem desfile militar às 8 da manhã e a partir das 9 horas, um outro desfile, a 26ª edição da Mostra da Cultura Gaúcha. A Brigada Militar conta hoje com carros modernos, mas houve um tempo em que o policiamento era feito apenas a cavalo. A primeira viatura do regimento em Passo Fundo chegou em 1968, um Jeep, que mais tarde contou com o reforço de um Fusca para garantir a segurança da população. E esses veículos agora voltaram a fazer parte do regimento. No final dos anos 1970, era isso que rodava nas TVs do país. O Incrível Hulk. Nos anos 1980, já eram esses seriados. Profissão Perigo. Esse Fusca é de 1981. Foi todo restaurado para manter suas características originais. O veículo fez muita patrulha pelas ruas de Passo Fundo. Foi recuperado graças à ajuda da iniciativa privada.
parceria foi muito importante para nós, onde o Fusca foi totalmente restaurado, foi repintado, foi feito as partes mecânicas dele e foi entregue de volta para o 3º Regimento. Então nós mantemos ele aqui como um símbolo histórico, né, do que foram as viaturas passadas que a Brigada Militar utilizou em Passo Fundo. E o Fusca nada mais é do que um passado recente da história da Brigada Militar aqui de Passo Fundo. O Fusca está com 37 anos. É um patrimônio do Regimento de Passo Fundo que neste ano completa 88 anos de atuação na região. É um carro que ainda ronca forte. E tem todos os componentes de uma viatura funcionando. Além do Fusca, este Jeep também foi restaurado e é ainda mais valioso, porque é a primeira viatura do regimento. Esse Jeep faz parte da história do Batalhão de Passo Fundo, ele é de 1968. Olha, ele participou de atividades importantes aí, que fazem parte da história aqui do quartel, por exemplo, a Fazenda None. Bom, esse Jeep, ele é 13 anos mais velho que o Fusca, que a gente está falando na reportagem. E é uma época totalmente diferente dos dias atuais, porque nessa época os carros não tinham placa, o que valia era o prefixo. Elas eram tidas como os veículos militares, então elas não necessitariam ser emplacadas junto ao Código de Trânsito. Então a instituição militar, no caso a Brigada Militar, quando comprava, ela prefixava esse veículo e destinava a unidade de origem, né? Nesse caso, o prefixo 371, pertencente ao 3º Regimento de Polícia Montada, Passo Fundo. Então todas as viaturas que são antes de 88, eles não possuem placas, simplesmente prefixos. Após 88, de todas as viaturas, então, estão regularizadas junto aos órgãos de trânsito brasileiros. Tanto o Jeep quanto o Fusca representam outros tempos da Brigada Militar, anos onde a criminalidade atuava de maneira diferente. Hoje são necessários carros maiores para garantir a segurança dos policiais no combate ao crime. O veículo Corolla, atualmente moderno, ele dá uma sensação de segurança, dá uma ostensividade, dá uma presença ostensiva e a comunidade consegue enxergar melhor a polícia. Então o Fusca foi muito importante pela sua tradição histórica, mas modernamente nós temos que ser dotados a polícia de viaturas mais novas, modernas, mais potentes, para que a gente possa prestar o melhor serviço para a comunidade. Essas foram as informações de hoje. Obrigada pela sua companhia, tenha um ótimo início de semana. A gente espera por você amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!